Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto a nossa reunião para debate da LDO. Debate, discussão e aprovação da LDO. Pedir aos companheiros aí que estão no plenário da comissão. Estamos iniciando os nossos trabalhos. Como de costume, fizemos um esforço grande para aproveitar as sugestões através das emendas dos deputados, né? Nosso parecer em relação a 432 emendas foram favoráveis a 184 emendas, 42,59. Favorável com subemendas a 142 emendas, 32,87%. Pela prejudicabilidade, 9 emendas, 2,08%. Pela rejeição, a 94 emendas, 21,76%. E sem parecer, 3 emendas, 0,70%. Eu queria abrir a palavra para que algum deputado estivesse fazer alguma observação a respeito do parecer e a respeito de alguma emenda em particular. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de desejar uma boa tarde a todos os presentes, deputados, assessorias, demais. Não sei se está transmitindo pela TV Alerj. Eu tive um número considerável de emendas de texto que foram rejeitadas, todas elas técnicas, mas eu não vou me ater às rejeições. Eu gostaria de aqui falar sobre a emenda 120, em primeiro lugar. 120 é de em que artigo, hein? Ela fala sobre o seguinte, é o artigo 37, tá? É sobre o prazo para alterar de 90 para 60 dias a questão das emendas impositivas, né? Porque altera após a sanção da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo o extrato das emendas validadas. E hoje o prazo para mandar o extrato está em 90 dias. Né? Até hoje, no meio do ano, não executou nada, emenda de ninguém. E aí eu estou pedindo para diminuir um mês esse prazo. Estou revendo meu parecer e vou acatar a emenda, Vossa Excelência. Para acatar 120. É na mesma linha do deputado Cozzolino, a emenda que foi rejeitada de minha autoria, 391, ela também trata do mesmo tema, alteração desses prazos que nós estão lá no Vossa Excelência está reduzindo para 60 também? Para 60, o inciso primeiro. Então está acatada as duas emendas. Qual o número, deputada? A minha é 391. 391. Aí aqui a assessoria trabalha aí a forma de adequar. É porque senão a gente passa o ano e eles não Concordo. cumprem a emenda. Não, mas só para esclarecer, presidente, se me permite, a redução do prazo é o prazo exatamente qual, deputada Sérgio? É o prazo para o governo... 37, para que haja uma análise mais célere das nossas emendas, porque está assim, após a sanção... A gente está tendo problema de execução, tem 90 realmente. dias para analisar, depois mais 60, depois mais 30... Grande parte dos deputados não conseguiram executar suas emendas. Ninguém executou, mas a minha grande dúvida é que toda a legislação tributária, ela tem como um marco ali o prazo de 90 dias. E não necessariamente a gente antecipar o prazo, a gente pode botar o prazo de uma semana, mas não vai ser cumprido. Na verdade, eu considero que a gente tem aqui, sou sempre um defensor do fortalecimento do parlamento, mas que a gente crie outras medidas de coerção, de pressão política, legal ao Estado, mas considero que, na prática, ficar reduzindo o prazo não vai adiantar absolutamente nada. Mas gera, porque o governo gera uma normatização mais célere. O governo já passou dos 60, dos 90, de 6 meses, de 180 e não fez. Olha só. Não é redução. Eu que tenho um pouquinho de experiência, tive muita dificuldade para executar minhas emendas. A gente tem que realmente chamar uma reunião com planejamento. De ficar diminuindo. Eu queria dar uma opinião. A gente vai inovar... contrariando mas não é uma questão necessariamente tributária, né, deputado? É uma questão orçamentária. Senhor presidente, apenas sobre como o senhor acatou a emenda 120, ela conflita com a emenda 437 da comissão. Então,
como a 120 foi aprovada, teria que rever a emenda 437 da Comissão de Orçamento. Tá, a gente vai adequar. Tá? Presidente, eu quero Isso. opinar sobre esse tema. Então, Vou lhe só passar a pra palavra, deputado. pedir para rever. Não, eu queria opinar sobre esse tema. Depois eu quero falar sobre outras coisas. Ok, então, sobre o tema, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a LDO, como sabe Vossa Excelência, ela tem uma vida útil de 1 ano. E existe a lei que regulamentou as emendas. Então, apesar de eu concordar com a opinião da deputada Célia e do deputado Cozzolino, o que tinha que modificar é lá na lei. Eu acho que a gente tem que fazer uma revisão dessa lei complementar, entendeu? Pois é, isso que eu estou dizendo. Inclusive... Se a gente não alterar na lei complementar, ficar diminuindo o prazo não vai resolver e, ao meu ver, ainda pode atrapalhar, porque pode ser um trabalho mal feito, as secretarias ainda estão se adaptando, de fato, que é algo que é inovador, e aí me permito trazer alguns dados aqui que são importantes. Ó. Já tem 202,97 milhões de emendas autorizadas. Já tem empenhado 9,13 milhões. Então, assim, as emendas estão começando a andar e, definitivamente, não é questão de mais 30 dias ou menos 30 dias. É, eventualmente, fazer um regramento mais duro na lei complementar, mas adotar, por via da LDO, uma diminuição do prazo, com todo o carinho, e, assim, sou favorável a qualquer coisa que fortaleça o parlamento, mas não considero que seja a melhor medida, entendeu? Porque não é isso que está impedindo. Só para registrar, obviamente que queria só consignar o meu voto vencido, não está em votação, mas o meu posicionamento é contrário. Ok. A presidência vai acatar as emendas e vamos ajustar. Mais algum deputado quer fazer alguma observação específica? Sobre outros temas, quero. Sobre Então, esse. Vossa Excelência concluiu? Não. Então continue, por favor. Sobre as emendas que não foram apreciadas, senhor presidente. Tem 3 emendas. Tem 3 emendas e 2 de minha autoria. Sim. 2 de minha autoria. 120... Eu dei 2 opções aqui, tá? A emenda de a 126... Desculpa, 127 e 128. Deputado Cozzolino, eu queria lhe propor, eu acho que a gente tem um intervalo aí, esse deputado Rodrigo Amorim, até como presidente da Comissão CCJ, o deputado Rodrigo trabalhou muito nessa questão da lei complementar. Eu concordo que eu acho que a gente pode fazer um debate no sentido de que os parlamentares tenham um valor mais adequado. Vossa Excelência fez um estudo comparativo. O deputado Cozzolino se aprofundou muito nesse tema, fez um estudo comparativo de vários estados, né? E eu, particularmente, acho que o deputado Rodrigo Amorim também entende que eu acho que a gente pode avançar um pouco mais nesses valores. Nós temos alguns óbices de fazer isso para o LDO, porque uma lei ordinária que vai acabar enfim, de certa forma, mudando parâmetros de uma lei complementar. Mas, assim, essa casa aqui é uma casa política, eu já observei várias questões aqui que nós não somos o Supremo Tribunal Federal e nem a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça tem que ter realmente esse rigor, esse formalismo. O parlamento, de uma maneira geral, não, porque o parlamento pode ter posições políticas. Já vi várias vezes aqui posições políticas sendo tomadas, mesmo com dúvidas do ponto de vista da constitucionalidade, mas era uma afirmação política do parlamento num desejo de se caminhar em determinado tema, e você esticava a corda, vamos chamar assim, da questão jurídica constitucional para demarcar uma posição política. Isso já vi várias vezes aqui, e entendo que isso é um instrumento político também. Então, nós temos a LOA ainda para trabalhar, né? Então, se a gente... eu, particularmente, eu vou apoiar Vossa Excelência e defendo que a gente amplie o poder dos deputados, o volume dos deputados de indicar emenda, porque nós estamos realmente...
Qual é a nossa classificação, deputado Cozzolino? Nós somos o penúltimo do país. Então, Senhor presidente, não é matéria de LOA, tá? É matéria de LDO. mas nem de LDO seria. Seria a gente mexer na lei complementar. Primeiro teve uma emenda constitucional. É. Depois teve uma Mas lá ela uma lei fixa em complementar. mínimo, né? Então a gente pode, se é mínimo, a gente pode aumentar. Mas depois, senhor presidente, teve uma imensa discussão no Colégio de Líderes, quando se fixou o 0,37. Tinha proposta de até 2%. É o que o Congresso faz. Em receita corrente líquida, a gente ainda ficou sobre receita de impostos, Sim, que é mas- menos. Mas o que eu acho é o seguinte, tem que mexer na legislação. Então, eu acho que a nossa comissão de orçamento tinha que solicitar ao presidente da casa uma reunião de colégio de líder para discutir esse dispositivo, para quanto irá. E aí o deputado Vinícius Colorino faz a exposição técnica dele. Senhor presidente, tem percentual na lei complementar? Tem 0,37. 0,37. E onde está? Mas diz que é mínimo também. Diz que é mínimo também. Então eu mantenho que o foro correto para alterar é agora na lei de diretrizes orçamentárias. Se é mínimo na Constituição, se é mínimo na lei complementar, o lugar para se estipular. O que não é mínimo, o que é preciso, é a lei de diretrizes orçamentárias. Vai estipular onde? É na LDO. O senhor me perdoe. Eu acho até que as pessoas podem dizer que não querem aumentar, mas não vai dizer que não é para aumentar em... Esse é o tipo do caso que tem nuances e que serve para debate de qualquer das duas versões. Eu concordo, deputado Cozzolino. Se uma lei... Olha só, deputado Luiz Paulo, vamos lá. Bom, eu ainda nem falei. Não, eu sei, porque você já fez assim, eu já lhe conheço. Eu estou então, me expressando só dizendo que eu não estou concordando, mas eu sou não falei ainda. eu tô lendo o seu corporal. O corporal está dizendo... Eu estou lendo o seu depois corporal. eu vou sustentar o que eu disse. Então, assim, esse é o tipo do tema que você pode... Os dois, o contraditório, os dois vão ter razão. O deputado Cozzolino está dizendo isso porque se o parlamento, se o espírito da lei fosse estabelecer um teto, ele não faria mínimo. Então, se algum instrumento legal estabelece um mínimo, você tem que ter algum outro instrumento legal que defina o mais. Né? O exato, pelo menos. O exato, né? pelo menos. Você estabeleceu uma lei complementar, que ela manteve o mínimo. Né? Ela não estabeleceu. Então, eu concordo com o deputado Cozzolino que tem uma lógica que o instrumento seria a lei de diretriz orçamentária para, ano a ano, definir já que estabeleceu um mínimo, ano a ano, em função da conjuntura orçamentária, financeira, você estabelece um valor. É razoável isso. Por outro lado, é verdade que nós estamos trabalhando numa lei ordinária e, de certa forma, nós estamos modificando uma lei complementar. Não estamos, porque a lei complementar não coloca patamar. Ela dá um parâmetro. Ela dá um parâmetro. Eu acato. Eu posso falar, senhor presidente? Eu vou passar a palavra à Vossa Excelência, mas eu tendo a acatar a emenda do deputado Cozzolino. Eu acompanho o seu parecer. Senhor presidente. Ok, aí muda. Volto a dizer. Sim. Só uma questão, deputado Cozzolino. Nesse sentido, a gente vai ter que ficar limitado o índice, que a gente chegar a um acordo aqui, a receita de impostos. Nós não podemos mexer porque a lei complementar reserva. Aí nós estaríamos modificando... Eu fiz 2 emendas já para... Aí nós estaríamos modificando... Não ter essa divergência. Aí nós... já para não ter essa casca de banana, aí Vossa Excelência, aí o argumento da juridicidade, da legalidade... Mas, deputado Luiz Paulo, com a palavra. Eu não me importo, senhor presidente, de ser derrotado. Aliás, porque o que mais acontece comigo aqui na Assembleia é perder. Não, Vossa Excelência eu sou um perdedor quanto mais. Não, Vossa Excelência tem sido muito vencedor. Não seja injusto com Vossa Excelência. Sou um perdedor quanto mais. Mas veja só. Volto a afirmar. A LDO... Faz uma subemenda. A LDO... Distribuiu não, Ada? Distribuiu aí, ué. Aqui, ó. Distribuiu para vocês, não? Sim, eu recebi.
Posso continuar, presidente? Pode. Perdão. A LOA e a LDO são duas leis transitórias. Só valem por um ano. Elas se auto-extinguem. Ninguém precisa revogar. Essa é a primeira questão. Por via de consequência, se a gente partir dessa premissa, em cada LDO tem que dar uma proposta diferente. E, por isso, o Parlamento decidiu fazer uma emenda constitucional e, a posteriori, uma lei complementar. E assim estabelecendo o mínimo e não o máximo. E assim procedeu também o Congresso Nacional. Aqui, na verdade, essas legislações, até determinado momento, tentaram replicar o que fez o Congresso Nacional. Com a parte rápida, deputado Luiz Paulo. Bom, o Congresso... Me permite rapidinho uma intervenção rápida? O Congresso Nacional estabeleceu 2% da receita corrente líquida como teto. O Parlamento Fluminense estabeleceu 0,37% da receita de impostos como mínimo. Sim, querido. Não, ele não estabeleceu. Primeiro ele botou 0,37%. Como mínimo. Não, botou 0,37%. Depois teve uma modificação para ser, no mínimo, 0,37%. Mas foi botar aonde? Na lei que regulamenta. Se a gente quer passar para meio ou para 0,75 e para valer, tem que mexer na lei complementar. Botar no mesmo nível que vai botar a LDO. Porque, senão, a LDO não vai surtir o efeito desejável, bom, mesmo estando no mínimo. Segunda questão, senhor presidente, e Vossa Excelência foi preciso na sua fala. Vossa Excelência disse assim, bom, cada LDO pode ter um valor diferente, função do orçamento ter disponibilidade para tal. Segundo a LDO, os 3 próximos orçamentos têm, em média, um déficit de 17 bilhões de reais. Então, coerente com a sua fala, não poderia ter nenhum aumento, né? E, é claro, também tem razão, Vossa Excelência, que esse é um tema que cada um pode fazer a defesa que quiser. Haverá sempre argumento a favor ou contrário. E eu me alinho que esse tipo de argumentação não é na LDO. É modificando a lei complementar, em respeito, inclusive, à decisão inicial que foi tomada no Colégio de Líderes. Pelo que eu saiba, a Comissão de Orçamento, os membros que fazem parte, não precisam ser líderes, né? Tem até alguns que são líderes. Mas isso foi no Colégio de Líderes, presidido pelo presidente da Casa. Esse é o argumento então, mais forte. Eu acho que aí tem uma certa inversão. Mas só pode botar para votar, que eu já estou pronto para ser derrotado. Deixa eu só, em cima das observações do deputado Luiz Paulo, colocar algumas questões. Eu confesso que o deputado Cozzolino me convenceu aqui. Vamos lá. Tem diferenças. Nós estabelecemos na Constituição do Estado 0,37% da receita de impostos como valor mínimo. Depois, através da lei complementar, esse parlamento referendou 0,37% da receita de impostos como valor mínimo. Se o parlamento... Só concluir. Não tem nada na lei complementar. Tem sim, 0,37%. Tem sim. Tem escrito sim, claro que tem, pô. Tem sim. Não sei se... Tem sim. Tem sim.
Eu verifiquei isso hoje. Com todas as letras. Então, assim, mas ele estabelece... Mas, assim, deputado Luiz Paulo, só uma discordância. Se o parlamento deixa o valor em aberto, quando ele estabelece mínimo, o parlamento está deixando o valor em aberto para se discutir em algum momento esse aumento. E aí eu concordo, porque aqui a argumentação da minha assessoria era que a gente não, juridicamente, legalmente, a gente não, vamos dizer assim, nós não estaríamos seguindo o rito da legalidade, usando uma lei ordinária para mexer numa lei complementar. Mas a gente não está mexendo. A gente está fixando um índice. A gente não está se contraditando com a lei complementar. Se a lei complementar dissesse simplesmente 0,37, sem a palavra mínimo, eu concordo. Entendeu? Mas aqui, no caso, seria uma sinalização da Comissão de Orçamento, no sentido, uma sinalização política da Comissão de Orçamento, no sentido de aumentar esse valor. Tá? Em relação à conjuntura financeira, deputado Luiz Paulo, todos nós sabemos que nós estamos vivendo um desafio enorme. Né? Aí vai vir um embate de LOA, porque na LOA, o que vai acontecer? Vai ter lá um valor que, com certeza, vai ser bem maior do que o total das emendas parlamentares previsto para investimento. Aí nós vamos entrar naquela discussão que o Congresso faz toda hora. Quem que é mais adequado para fazer, redefinir o investimento? Um técnico que elabora orçamento ou o deputado que está na ponta e conhece a realidade dos seus municípios ou dos setores que ele representa? Então, isso aí eu acho que é vencido politicamente, porque a gente não tem o montante aqui exato, mas se pegar o montante passado, sei lá, quanto foi o orçamento? Nós estamos executando de investimento, qual é a previsão? Eu não estou com isso aqui na cabeça. Na ordem de 5% do orçamento. 5 bilhões. Então, vamos lá. Vamos pegar o do ano passado. Nós estamos previstos para esse ano 5 bilhões de investimento. Então, os deputados, aumentando um pouquinho, vão ter uma parcela mínima, mexendo um pouco o mínimo dessa parcela de 5 bilhões de investimento. Então, eu acho que não vai ser isso que vai afetar o geral da conjuntura financeira desafiadora do Estado. Agora, aquilo que realmente, aí é uma decisão que a gente tem que tomar aqui, é essa coisa que o deputado Luiz Paulo falou. Essa decisão, essa casa é uma casa presidencialista, eu aprendi isso muito cedo quando cheguei aqui. Esse índice foi decidido no Colégio de Líderes, né, presidido pelo deputado Bacelar. Aí é uma questão que a gente podia avaliar de ou aprovar e colocar para ele que isso é uma sugestão da Comissão de Orçamento para um novo debate do Colégio de Líderes, até porque tem que ir ou a gente plenário. pode mudar no plenário. Entendeu? Então, enfim, em homenagem ao trabalho que o deputado Cozzolino fez e que mostra, vamos dizer assim, como o Rio de Janeiro, o parlamento, de certa forma, é desprestigiado comparado aos outros 27 estados, eu, como presidente, vou acatar a emenda de Vossa Excelência. E, politicamente, vou me posicionar da seguinte forma, que é uma sugestão da Comissão de Orçamento para debate no Colégio de Líderes e no plenário, que pode mudar a decisão da Comissão de Orçamento. Presidente, até porque uma questão de ordem aqui muito objetiva. Obviamente, aqueles que têm acompanhado, eu tenho sempre forçado até barra, em algumas vezes, em alguns entendimentos, para fortalecer a capacidade do legislador estadual. E faço isso não obstante a qualquer viés ideológico. Muitas vezes até em projetos que eu sou contrário no mérito, mas eu tento forçar na forma, contraditando entendimentos do Supremo Tribunal Federal, até porque parte da premissa que se a gente não instigar as cortes superiores a mudarem de entendimento, fica tudo e normalmente o processo político começa assim. E forçar exatamente ali as interpretações de legislação, quando é uma legislação que envolve os 3 entes federativos, aí, força que a gente tenha poder concorrente de legislar e tudo mais. Mas, talvez pelo cacuete da CCJ, eu esteja muito apegado à forma. Entendo a posição política de Vossa Excelência, me filio a ela, mas pedi, então, que fosse num artigo apartado, primeiro para dar destaque efetivo e depois para, em termos de forma, se for lá na frente, vetar, mudar, alterar, ficar mais fácil e não destruir o texto que Vossa Excelência tão brilhantemente elaborou. Então, se for num artigo apartado, o acatamento da emenda de deputado Vinícius Cozzolino... Fica como uma sinalização em homenagem ao trabalho do deputado Vinícius Cozzolino, que se dedicou a isso com a sua assessoria
E ele trouxe um fato que nenhum de nós tinha, né, cara? Então, eu acho que está na hora, sim. A gente faz uma redação de modo que facilite, se o plenário, sob a liderança, como eu digo, essa casa é presidencialista. Quem vai conduzir esse tema é o deputado Rodrigo Bacelar. Mas eu acho que pode ter uma colaboração da Comissão de Orçamento como uma sugestão do nosso trabalho aqui em relação a isso. Vossa Excelência esqueceu de dizer qual é o receita de impostos não pode mudar. Que aí nós qual o valor que o deputado Cozolino está propondo? Assim, deputado, tem que ser... O valor a gente pode chegar à conclusão aqui, está aberto. Não, mas qual o valor que ele propôs? Eu não sei. Ele vai falar, eu vou passar a palavra a ele, mas só que a gente não vai mudar aqui a base de cálculo dela. O fato gerador. Né? A gente não vai mudar o fato gerador. A gente vai manter um percentual da receita de impostos, porque aí nós estaríamos realmente mudando a lei complementar através de uma lei ordinária. Porque a lei complementar, ela fixa a receita de impostos e não receita corrente líquida. Aí Vossa Excelência tem que sugerir aí está aberto, por isso que eu tinha até esquecido isso, porque a minha assessoria tinha dado parecer contrário. Como eu tinha conversado com o senhor, já tinha dado parecer contrário e aí eu falei que era para deixar sem parecer para a gente decidir aqui. Pode dar um favorável com subemenda. Exato, dou favorável com subemenda do índice que a gente combinar aqui. Vossa Excelência que estudou o tema. Então faz dá uma análise rapidinha. Com subemenda. Isso, eu que vou fazer. Vamos dizer isso. Com subemenda, eu vou corrigir. Favorável com subemenda. Aditivo. 0,45, não é isso? Tem que modificar o artigo 35. Deputado, vamos decidir politicamente a forma a gente consegue resolver. Tá bom. Mas é importante firmar esse compromisso com Vossa Excelência de manter a redação apartada. Isso está garantido. Tá? A gente precisa fazer a decisão política, depois a assessoria dá o jeito dela aí de atender o que a gente quer. O que precisa, deputado Cozolino, eu só não gostaria que a gente mudasse de receita mínima, de receita de impostos para receita corrente líquida, entendeu? Então, o cálculo aí que Vossa Excelência... Fala para os parlamentares... Então, senhor presidente, eu não tinha feito o cálculo... O cálculo da receita líquida de impostos, ele em si já é um cálculo complicado, né? Tanto que eu fiz aqui... E que é bem maior que a receita mínima, que a receita de impostos. A receita corrente líquida é maior que a receita de impostos. Não, eu estou dizendo que o cálculo da receita líquida de impostos, eu fiz uma emenda para ter esse demonstrativo. Pelo menos a minha assessoria me passa que é um cálculo complicado, né? Cadê eu fiz uma emenda que foi rejeitada da receita líquida de impostos. Então eu fiz duas emendas, a 127 e a 128. A 127 eu coloquei no mesmo patamar de São Paulo, que é um dos que menos tem também, é só para subir um pouco, né? Nós ficaríamos igual São Paulo. Não, mas aí lá é 0,45 da RCL. Vai ter que ser um pouquinho mais. Vai ter que ser um pouco mais. Vamos combinar o seguinte, a gente vai pedir aos universitários, ajuda o deputado Luiz Paulo, que é bom dessas contas. Luiz Paulo é melhor de conta. Vamos aprovar aqui, depois a gente chega ao índice correto, o deputado Luiz Paulo concordar, ele ajuda na conta, para a gente ser pelo menos igual ao Estado de São Paulo. Deputado André Corrêa, 0,45 da RCL dá 6 milhões e 100 mil. Triplica. Não, nós somos 3 milhões, dobra. Nós temos 2.900. Não, é que eu ouvi 6. Então, nós somos 3. Não somos 3, nós somos 2 e quebrado. Não, 2.900. 2.900 e alguma coisa. 2.900. 2 um quebradão, né, deputado de Paulo? 2 e quebrado. 2.900, dobra. 3. Você vê, o Estado de São Paulo, que é um dos... Aí nós vamos para que lugar aí? Não, mas lá em São Paulo dá 28 milhões, por aí. Aqui a gente está tentando chegar a 6. O orçamento da capital de São Paulo é igual ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, vamos acatar essa coisa de São Paulo. Eu acho, e ainda mesmo assim, vamos ficar lá no final da lista dos estados, né? O senhor não quis nem ir para Minas Gerais, que é muito mais, né? Minas Gerais é muito mais. Até o Acre é 20 milhões. Você vê que os deputados colaboram. Isso é um gesto de colaboração do parlamento com a questão. Então, assim, olha, o que eu queria propor aqui, deputado Cozolino? Nós vamos aprovar
o índice é aberto, vai ter que fazer essa conta, porque não dá para mudar para a receita corrente líquida. Aí nós vamos estar... Vamos aprovar da receita de impostos. Quanto que é a receita de impostos prevista, professor? Tá vendo? Nem ele sabe. Não, mas vai Tem que somar. É por isso que eu... Hein? Não chegou, né? Não chegou. Esse é para LOA. Baseado no ano passado. Pode ser baseado no ano passado. Tem aí? Eu fiz uma emenda. Tem a receita corrente líquida de Quer impostos? Vê aí, passado. Welbert, quanto que é a receita corrente líquida de impostos do ano passado? Não, mas esse não chegou ainda. Não chegou a Mais ou LOA menos ainda. pra gente. Mas não tem. Desse ano. Esse, eu estou perguntando. Pra do ano esse, passado mas da pra lei esse. que foi aprovada ano passado. Vamos combinar? 0,45 da receita corrente. Já é um aumento. Já Da é receita de impostos. da receita de impostos. É muito pouco. Então, você botou qual o outro? 0,75? O outro é 0,37 da receita corrente líquida também. Mas aí se mudar para RCL... Uma emenda coletiva. não tem como. Vamos botar 10%. Uma emenda coletiva de todos nós aqui, aprovar com subemenda 0,5. 0,5. Melhora, né? Mas o texto federal fala de 0,45. Claro que o texto federal fala de 0,45 para deputados. Não, fala 0,45. Não, é 2% da receita corrente líquida. 2% da É muito RCL. mais. Se a gente adotasse isso aqui, 2% da RCL. se a gente adotasse isso aqui, Ainda tá longe, Rodrigo, ainda tá longe, se a tá gente longe. adotasse isso aqui, era um tiro. Ó, nesse intento, presidente, a minha emenda 403, aliás, Vossa Excelência foi muito benevolente comigo e aprovou a maioria das emendas. Mas a 403... 54 Eu olho para o bilhões de senhor assim receita de e me impostos. imagino indo na posse do Conselho Tribunal Militar. 54 bilhões, senhor presidente. Para ajeitar os 37... Os 0,37 da receita corrente líquida nos 54 bilhões, daria... Daria o quê? Daria quase 1% da receita de impostos. Você vê, muito menos. Muito. Né? Mas quanto você está propondo? Vamos... Tem que fazer conta, não dá para teria que decidir fazer. aqui. Fazer conta. Ô, Pô. presidente, enquanto o deputado Cozolino calcula ali, a emenda 403 é uma instigação. Na verdade, eu fiz um aditivo, incluindo o parágrafo 5º. 403. Eu crio um parágrafo 5º ao artigo 35, que prevê aqui, justamente no que a gente está falando das emendas impositivas, quando houver a realização de receitas não previstas. Então, uma receita extraordinária, dizendo que isso não fica... Assim, o que eu quero propor, Vossa Excelência? Fica Na hora que, um extra para que a Não, gente na possa hora que- deliberar tudo para a emenda impositiva. como é aqui, e estamos num tema equivalente, a gente aprova essa emenda como subemenda. Mas essa de fato é perigosa. Mas eu estou falando só que é uma instigação, entendeu? Justamente para fortalecer na Mas mesma a gente- pressão a gente política tá- que Vossa Excelência está tá. mencionando fazer. A pensar eventualmente em alguma a coisa gente estaria parecida. no mesmo aprovar com subemenda nessa dele. De excesso de arrecadação, a Receita distribui Senhor, para as senhor emendas. presidente, a minha Aí sugestão é pode ser. 0,7 Ao da invés de botar receita de tudo, impostos. percentual para as emendas. Deputado Luiz Paulo, corporalmente, Perfeito. está irritado. Não tô tranquilo. Então, olha só, estou acatando Grande como ideia. subemenda, vamos terminar esse tema aqui. 0,7, Tô que foi o meu acatando cálculo como aqui. subemenda 0,7 da receita, da receita Líquida de de impostos. Tá? 0,7 da receita de impostos. Então, a sugestão do Sérgio está dando aqui é o seguinte. Aproveitar essa emenda que eu prevejo. É isso, A como subemenda. totalidade, botar um percentual, pode ser o mesmo, no extra de arrecadação, que não Mas necessariamente aí só é de vou imposto. mudar, vou aprovar como... Pera aí só. Na verdade, daria 0, Eu vou te mudar, Sérgio. daria 0,7. Mas eu estou indo nessa Não, linha, pera aqui. já que a gente... já que a gente está atropelando a lei Eu vou... complementar, Ok. muda também. O Não presidente se falou que era rebele. para fazer pressão A política. comissão também é presidencialista. Então, olha aqui, o que nós vamos fazer? Mas no caso do deputado, vai ter que ser subemenda também, tirando receita corrente líquida e passando para receita de As extraordinárias impostos. também, receita de imposto. Para o mesmo princípio aqui, entendeu? Botando apartado também para tentar. Então a gente aprova como... Já que o tema entrou, 0,77, o deputado fez a conta ali. A minha revelia e a revelia do deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência e o deputado Cozolino atropelaram a lei complementar.
Não. Já que isso aconteceu... Eu também já que isso acompanho aconteceu- o parecer dele. Já que isso aconteceu, eu também vou aproveitar o ensejo Não, para mas, incluir mais mas esse, posso que dizer, é bom, a olha posição só, política é boa. hein, deputado Boa. Rodrigo, a gente não atropelou por uma razão simples. Assim, o único argumento aqui que eu acho de fundo é a questão, mas a gente pode suprir ele com o debate do plenário. Eu repito aqui, por que eu discordo do deputado Luiz Paulo nesse tema específico? Porque tanto na Constituição quanto na lei complementar foi estabelecido o mínimo. Ou seja, isso significa que dá ao parlamento o poder, em algum instrumento, de estabelecer o valor. Senão ele tirava a palavra mínimo. E a LDO é o instrumento para isso, cara. Bom, eu não vou voltar a discutir. Eu estou aqui apresentando meu voto divergente. Ok. Não vou nem discutindo o número, porque não considero a LDO o instrumento adequado para esse tipo de proposta. Ponto. Ok. Registrado o voto do deputado Luiz Paulo, então vamos lá. Eu queria que registrasse meu voto dizendo por quê. Tá. Porque a LDO não é um instrumento adequado para isso. Só isso. A gente Curto não e teria grosso. outro instrumento anualmente. E Vossa Excelência me deu um outro argumento que eu não tinha. Ela é autoextinta. Então, naquele ano, eu acho que é um instrumento... De todos os instrumentos que o parlamento tem, ela é a melhor e a única para que o parlamento anualmente trabalhe esse índice. Eu vou me associar a essa interpretação, porque, diferente se eu concordasse, através da LDO, mudar de receita corrente líquida para receita mínima de impostos, eu estaria Modificando a lei. mexendo numa lei complementar, alterando uma lei complementar através de uma lei ordinária, que não é o caso. Agora, estabelecer um índice onde estabelece o mínimo, eu não estou confrontando a lei complementar. Eu queria só fazer uma pergunta. O deputado Amorim já é o líder do governo? Não, ele é o líder com o meu voto, que apesar de não precisar votar... Não, eu estou perguntando por quê. Chegou a mensagem, mas não publicou. Eu tenho uma boa memória. Eu me lembro que o deputado Bacelar, presidindo o Colégio de Líderes, falou que para conseguir o 0,37, ele custou a fazer um acordo com o governador. Mas agora ele é o custou a fazer. governador. Não, ele não é o governador. O nome dele não é Cláudio Castro, é Rodrigo Bacelar. E aí eu estou lembrando se o líder do governo já está dando... O líder do governo é um aliado do parlamento. Eu sei que mas no tema finanças públicas, É só a caneta aprovar. final é lá. Deputado né? Aqui. Rodrigo Amorim, eu acho que essa é uma boa luta Deputado para que Amorim nós, tá garantindo tudo aqui. nós ombreemos juntos. Na verdade é o seguinte, eu no início da discussão, eu me filiei e pedi até que registrasse meu Sim. voto contrário também. Mas Porque Vossa Excelência foi a forma- convocado, foi porque a convencido forma- pelo debate. Não, a forma eu considero equivocada, mas Vossa Excelência deu o argumento político. E aí o meu apelo foi para fazer de forma apartada para que a gente possa discutir em plenário e eventualmente vetar. Sim. De acordo com os meus Na cálculos, verdade, apartada não, está num outro inciso. Se quem quiser destaque em plenário. Destaque é em isso? plenário, isso. presidente, de acordo com meus cálculos, a LDO vai ser aprovada no final Mas por do... coerência, se puder votar meu voto contrário, também agradeço a Vossa Excelência Tá para não bom, apanhar fica na mídia daqui a registrado. alguns minutos. Então, fica combinado, Vossa Excelência, junto com o deputado Luiz Paulo, já tem 3-2 aqui, então a culpa vai cair só em mim. Presidente, no final, provavelmente a LDO vai ser aprovada Mas entendi a sua lógica. vai ser aprovada no final desse semestre. Assim que aprovada, vai para sanção no governador. E o governador vai ser o Rodrigo Bacelar, porque o Cláudio Castro vai estar licenciado de férias, né? Pelo que eu entendi. Então, eu acho que é um tema... Até para o Rodrigo... Eu acho que é um tema que seria bom ser conversado antes. Eu não fiz meu dever de casa. Eu não me debrucei sobre isso. Fosse possível, regimentalmente, até pediria vista. Como não é? Engraçado, eu concordo com as duas teses. Olha que loucura. E aí, como é que faz? Por isso que eu digo que... Eu vou me abster. É o voto mais fácil, porque Vossa Excelência abstém, empata, o presidente é o voto de Minerva. Não, a abstenção não empatou. Dá 3-2 a abstenção. Né? Continua vencendo a tese. É verdade, tá certo. Enfim, e nós todos vamos trabalhar isso junto com o presidente Bacelar e o governador, porque eu me impressionei com o estudo que o deputado Cozzolino fez, e em homenagem ao esforço do deputado Cozzolino. Então,
ficou como subemenda 0,77. Da receita de impostos. Então, foi acolhida, rejeitada as outras. Eu vou colocar, então, em votação essa parte só, tá? Para ficar registrado. Então, em votação, a emenda... qual o número da emenda aí, Cozzolino? Cozzolino, qual a emenda? Subemenda aglutinativa às emendas 127 e 128. Então, em votação, a subemenda aglutinativa às emendas 127 e 128, estabelecendo o percentual de 0,77 da receita de impostos. Como vota deputado Cozzolino? Voto a favor. Como vota deputado Rodrigo Amorim? Voto contrário, presidente. Como vota deputado Knoploch? Abstenção. Como vota deputado Luiz Paulo? Senhor presidente, voto contrário, porque a LDO não é um instrumento para isso. Como vota a deputada Célia? Acompanho o vosso parecer, presidente. Então, eu voto favorável, 3-2. Aprovada a subemenda. Com uma abstenção. Com uma abstenção. E agora eu coloco em discussão o relatório completo. Alguém quer discutir? Eu quero. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro, pedir encarecidamente a Vossa Excelência, já que havia um acordo na Comissão de Orçamento, não sei mais de que época, mas havia um acordo, e esse acordo foi contra mim, que aqui na Comissão de Orçamento a gente não destacasse, guardar os destaques para o plenário, porque eu costumava destacar aqui. Segundo, que a gente pudesse, não só a LDO, mas também a LOA e até o próprio PPA, que nós pudéssemos receber do seu excelente relatório 72 horas antes. Porque eu recebi Concordo. no final do dia. Concordo. Aí caí de cabeça aqui, 9 às 11 eu tive que dar aula. Concordo. Depois CCJ. Mal deu para ver Não. as minhas emendas, entendeu? Sabe, senão a gente não consegue... Por exemplo, as emendas do deputado do Cozzolino, eu não as olhei, porque não deu tempo. É que eu não quisesse, né? Não, Muita deputado, emenda. Vossa Excelência tem razão e nós vamos trabalhar, senhores assessores, para que isso não ocorra mais. Bom, essa é a questão. A outra é o seguinte, claro que eu verifico que Vossa Excelência e sua equipe fizeram uma análise no sentido de Aproveitar ao o máximo. maior número de emendas possíveis, o que é absolutamente louvável. Então, queria fazer esse registro. E a gente já perdeu um tempo imenso, né? E eu tinha aqui registros positivos e negativos em relação a elas. Eu só queria falar sobre uma, que é a emenda aprovada com subemenda 26. Quando os senhores colocam em relação ao Propag o termo eventual. Eu, particularmente, considero que o governo ou aprova o Propag, ou assina o Propag, ou assina o Propag. Não tem essa opção. E vocês colocaram aí que eventual adesão. Eu, no meu entendimento, eu não concordo com esse mérito. O governo tem que aderir, porque se não aderir, quebramos de vez. Vamos tirar o eventual. Tá bom. E paro por aí. Bom, retirada, acatado aí, vamos tirar a palavra eventual. Alguém quer mais fazer alguma observação? Bom, então, em votação. Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável. Como vota o deputado Vinícius? Favorável. Como vota o deputado Rodrigo Amorim? Favorável, presidente. Como vota o deputado Alexandre Knoploch? Favorável. Como vota a deputada Célia? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Queria agradecer a sempre colaboração desses membros dessa comissão, que facilitem muito o trabalho da presidência. Declaro encerrados os nossos trabalhos.
Perdão, vamos abrir aqui declaro encerrado e começamos a quarta reunião extraordinária. Vamos matar aqui. Alguém tem alguma observação em relação aos votos dos relatores? Sem observação. Alguém tem? Então vou colocar em bloco. Alguém quer pedir vista de algum dos projetos? Não, né? Então eu coloco... Tá todo mundo de óculos escuros hoje. Então eu coloco em votação a manutenção dos pareceres dos senhores relatores em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Luiz Paulo? Aprovado. Aprovado. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Então, aprovado os relatórios parciais aqui dos senhores relatores em relação aos projetos. Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Parabéns, meu irmão.